Meus amigos e minhas amigas, caríssimos amados de Deus, a paz de Cristo e o amor de Maria. Em nome da Escola de Fidelidade, eu agradeço a sua companhia nesse episódio de hoje. Eu sou Abílio Gonçalves e estarei com vocês. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade podcast, que é transmitido aqui ao vivo pelo canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E olha só, você deixa aí na sua agenda marcado que toda segunda-feira, mas é toda segunda-feira, nós estamos aqui batendo ponto às 8 horas da noite. Se você já é inscrito nesse canal, um grande abraço. Muito obrigado porque você é o nosso companheiro de cada segunda-feira. Se ainda não, se inscreve, meu amigo. Curta esse vídeo, apoia essa obra evangelizadora. Vamos juntos fazer com que a evangelização adentre profundamente nos mares da internet. Olha, o mês de setembro já é a segunda semana desse mês, um mês amarelo, seco. Aqui, pelo menos em Brasília, está pegando fogo. E nós temos aqui o tema desse mês, que é as novas comunidades, que são um consolo de Deus para o mundo. E nós iniciamos já, né, no episódio anterior, falando um pouco sobre a comunidade Fidelidade da Cruz, claro, né? Falamos um pouco que no decurso dos séculos, né, o Espírito Santo, ele sempre suscitou na igreja realidades novas para que servissem como uma resposta a todos os desafios da igreja em seu tempo, né. E com o surgimento, né, como o surgimento das comunidades cristãs, falamos um pouco, né, do que está lá relatado no livro dos apóstolos, um pouco também relembramos que é um movimento que é, é é recorrente na igreja, né? Tem o monarquismo nos séculos terceiro e quarto, teve as ordens religiosas no século XIII, as congregações missionárias no século XV, no século XVI, também as congregações voltadas para a caridade que vieram no século XVII e no XVIII, e inclusive os institutos seculares, que logo no iniciozinho do século XIX e durante o século XX. Olha só, dentro dessa realidade da igreja, a paróquia, ela é uma comunidade de fiéis. E ela sempre se manteve, de forma crescente, né, na igreja por um longo período. Até o final do século XX, né, o cristianismo sempre encontrou desafios para se encontrar nesse contexto de secularização, concorrência e pluralismo mundial que o tempo de agora nos dá, né, para enfrentar, né. Isso fez com que se forçasse um dinamismo rápido, né, de um processo de reconfiguração das comunidades, onde ocorreram muitas mudanças, mas fora do campo religioso. Onde é que houve essas novidades? Né? Por misericórdia de Deus, houve o aparecimento, né, de novas comunidades, tanto de movimentos considerados conservadores, como o Opus Dei, quanto de outros, como Focolares e a Renovação Carismática Católica. E nesse período, né, nesse finalzinho do século XX, também houve a modernização dos meios de comunicação em massa, né? Nós vemos hoje, estamos aqui usufruindo disso. Né? A imprensa evoluiu, o rádio evoluiu, a televisão evoluiu e agora nós temos a internet, os meios de comunicação social por meio, né, dessa grande massa, né, por meio dos canais digitais. Agora, relembrando um pouquinho o nosso passado recente, já temos 4 décadas, né, que surgiram novas comunidades católicas, como uma forte resposta a essas crescentes dificuldades de manter a fé católica fundamentada nas estruturas visíveis da igreja. Nessa sociedade urbana, em que a mídia passa a ocupar um lugar muito mais importante no processo de recomposição da pessoa religiosa. Olha só o que diz o documento da CNBB, chamado Igreja Particular, Movimentos Eclesiais e Novas Comunidades, lá no número 25.
como a agregação de fiéis, por iniciativa própria dos leigos, ou, em alguns casos, por iniciativa de algum sacerdote. Algumas, com o passar do tempo, recebem a aprovação diocesana, na condição de associação de fiéis, através de decreto do bispo da diocese onde se deu a sua fundação. São essas as novas comunidades. E nesses tempos novos, né, propícios para o surgimento, né, de paróquias, de dioceses, de comunidades que sejam consideradas virtuais, será que nós podemos, né, questionar se há essa necessidade de deixarmos o ambiente tradicional, né? Será que com essa nova revolução dentro da internet, e nós vemos muito esses questionamentos, né? Um descrédito dessa ação tradicional da igreja nas cidades, para que o sistema paroquial também entre no virtual? Qual é a resposta, né, desses novos tempos que nós temos? Temos surgimento de novos intermediários, né, que são os novos líderes, que animam as chamadas novas comunidades. E é um desafio, né, um grande desafio, porque hoje, o que nós temos que lidar? Com o despreparo de muitos novos especialistas, animadores de celebrações, catequistas, que têm que atuar nesse novo espaço pós-moderno, mas nunca deixar de lado a tradição da igreja, o ambiente onde nós nos encontramos com Cristo, a casa do Senhor. Especialmente agora, né, na retomada do encontro, né, pessoal, nas paróquias, nos eventos, nas grandes missas. O que se torna evidente e necessário são mudanças na educação teológica desses futuros atores religiosos. E onde nós encaixamos essas novas comunidades? Estamos ou não diante de novos caminhos para trilhar? Esse mês promete muitas reflexões. Vamos conversando com algumas novas comunidades para saber como, né, a igreja vem hoje vendo essa realidade, também, né, trabalhando junto, porque tudo na igreja é para um único objetivo. E como nós demos no início, o título, né, o tema desse mês é Novas Comunidades, um consolo de Deus para o mundo. Como fala lá em Atos, no capítulo 9, versículo 31. A igreja se edificava e progredia no temor do Senhor e estava cheia da consolação do Espírito Santo. É dessa forma que nós caminhamos juntos com as novas comunidades. E eu quero aqui, já, né, nessa introdução, chamar o nosso querido amigo, companheiro, fiel da cruz, Cássio Rocha. Boa noite, meu irmão. Opa! Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo Opa! na Assembleia. Muito obrigado. Hoje é dia. Chegou o dia de inaugurar, de estar do outro lado. Isso aí, vamos junto aqui. Olha só, galera, dá uma boa noite aí para o Cássio, vamos dar essa firmeza aí, que hoje é um momento especial aqui para... Foi surpresa, surpresa! Surpresa! E aí, sim, eu quero dar uma boa noite aqui para a galera que está aqui, ó. Já temos a Célia, muito boa noite. Ó, Padre Wesley, sua bênção. Sua bênção, padre. Jéssica, César, Natália, aí, ó, tá, galera, Carol, grande abraço. E vocês, lembre-se, participe conosco, mandando seu comentário aqui, né, no YouTube, e a gente faz aqui a sua pergunta, fala, vê os seus comentários. É muito importante a sua participação nesse momento conosco. Com certeza, com certeza. Cássio, você estava aqui assistindo o encontro passado, que a gente falou um pouco da fidelidade, você viu? Tava repleto de fiéis aqui, cara. Tinha 4 realidades. Não. Aquele ali foi, acho que para mim e para o Vitor, que estávamos ali, foi só um gostinho de retiro de consagrados que teve nesse fim de semana, né? E hoje, isso que está aqui no podcast, para mim, é muito resposta do que a gente falava ontem no retiro dos consagrados. Ah, bom demais. Para vocês verem, a comunidade está sempre em formação, né? Então, os fiéis, nesse final de semana, se encontraram, né, presencialmente para conversar, para se alimentar da palavra, para poder fazer esse momento
né, de renovação, né, do carisma e Isso. permanecer firmes juntos. E isso, né, perpetua conforme a entrega e também a essa disposição de cada fiel de poder, né, servir, seja onde for necessário, não é isso, Cássio? É literalmente onde mandar eu irei, o que preciso for, a gente vai lá e faz. Tem É essa isso não. aí. E hoje nós temos uma convidada muito especial. E, inclusive, o nome da comunidade tem tudo a ver com o Tudo. tema desse mês. Muito. Muito, muito. E eu quero convidar, né, quero que ela venha conosco aqui, que rufe os tambores para que a irmã Juliana possa estar aqui conosco. Olá, boa noite. Olá, irmã, boa noite. Boa noite, a paz e a misericórdia para vocês. A paz e Graça, misericórdia. e para todos que estão também acompanhando esse momento, né? Uma alegria estarmos juntos, né? Partilhando, conhecendo mais sobre as novas comunidades. É isso aí. Maravilha ter a senhora por aqui. Eu já quero começar perguntando, não sou de enrolar, não. O Abílio sabe disso. O Abílio sabe que eu sou direto. Irmã, vamos lá, eu queria saber de qual comunidade a senhora é e para a senhora se apresentar aí, para a gente conhecer, para o pessoal conhecer a senhora, sobre a vida da senhora, a história, a vocação. Então vamos lá, né? Estou aqui para isso. O Senhor me enviou para isso. Então, eu sou a irmã Juliana, tenho 39 anos, sou natural de João Pessoa, na Paraíba, e faço parte da comunidade Consolação Misericordiosa, né? Como o Abílio bem falou, né? Tem tudo a ver, né, a minha comunidade com o tema desse mês, que é as novas comunidades, que é esse consolo de Deus, né, para o povo de Deus, esse povo que tanto precisa desse consolo, desse amor, dessa misericórdia. Então, eu faço parte da comunidade já há 19 anos, né? Então, uma boa caminhada já. Né? Então, né, o meu processo há 19 anos, né, na comunidade, e toda a minha história vocacional, né, a parte do processo vocacional, né, foi dado durante esses anos, né, na comunidade. Entendi. Como foi esse discernimento, assim, esse processo para esse percurso até entender que a comunidade era o lugar que a senhora passaria o resto da vida, que estaria aí há 19 anos? Então, vou começar bem antes, né? Então, vou falar primeiro da importância da família, né, nesse processo da educação religiosa, né, desse formar a fé. Então, graças a Deus, né, eu tive um pai, né, que foi realmente assim um alicerce nessa formação religiosa. Então, desde criança, né, eu lembro bem, todos os domingos ia para a Santa Missa, né, com o meu pai. Então, a missa era 6 horas da manhã. Então, criança, 5, 6 anos, ir para a missa, né, de 6 horas da manhã. Mas, para mim, aquilo não era um sacrifício, né, até porque eu via o testemunho do meu pai. Né? Tanto meu pai como minha mãe, eles nunca foram de pastoral ou de algum grupo diretamente da igreja, né? Mas, assim, tinha a questão da fé, né? Do acreditar em Deus, né? De tentar, né, seguir os ensinamentos, né, da igreja, e principalmente o meu pai, ele tinha essa preocupação, né, de poder vivenciar a questão dos sacramentos, da Santa Missa. Então, a minha base religiosa veio realmente através do meu pai. Então, ele que se preocupava de matricular no catecismo, né, que ia falando a importância de estar na igreja, né, de seguir a Jesus, de conhecer a Jesus. Então, as primeiras orações, né, foi ele que me ensinou. Então, assim, a família, como é importante na educação religiosa, né? Então, a nossa fé, né, vai sendo formada na família, né? Assim como toda vocação também
vai sendo formada na família. Então, começou aí através da minha família. Então, depois do catecismo, entrei no grupo da perseverança, depois veio o grupo da crisma, e quando eu estava nesse processo da crisma, uma amiga minha me chamou para participar, né, de um grupo de oração. Vamos participar do grupo de oração da renovação carismática. E aí entrei nesse grupo e depois já comecei a servir no grupo, no Ministério de Música, né? E aí fui adentrando mais e vivendo, aprofundando essa experiência desse amor misericordioso de Jesus. Até então, esse grupo de oração era o grupo de oração da paróquia, né? E depois eu me crismei, fui animadora de crisma também, mas durante esse processo ainda eu sentia falta, era como se tivesse ainda faltando algo, eu queria algo a mais. Não sabia, eu não entendia o que era, mas lá no fundo era como se tivesse faltando alguma coisa. Então, continuei essa caminhada, né, no grupo de oração, e paralelamente, né, a esse tempo que eu estava no grupo de oração, a minha mãe, ela sempre acompanhava um programa de rádio onde tinha um missionário, né, que sempre fazia uma reflexão da palavra. E, a princípio, eu não gostava muito porque era cedo, você sabe que jovem gosta de dormir, né? Então, quando dava, acho que era 6h30, era 7 horas da manhã, estava lá minha mãe com sono nas alturas, ouvindo esse programa de rádio. Então, de tabela, eu era obrigada a ouvir também esse programa, né? Então, isso foi passando o tempo e eu de tabela, escutando também as reflexões desse missionário. E passou o tempo, né? E eu fui convidada por uma tia minha para ir em outro grupo de oração, né? Que ela queria muito ir, ela já conhecia e me convidou. Quando eu fui para esse outro grupo de oração, quando eu cheguei lá, que o pregador entrou, quando ele pegou o microfone e falou, era a mesma voz do programa de rádio. Eu disse, eu conheço essa voz, né? E ficou aquilo. Aí eu disse, interessante, né? Aí passou, né, essa experiência nesse outro grupo de oração e continuei no grupo de oração da paróquia. E o coordenador do Ministério de Música, uma vez, né, disse, não, hoje, né, não ia ter o grupo de oração na nossa paróquia, vamos para outro grupo de oração para a gente participar e a gente se abastecer. Aí, vamos lá. Fui para esse outro grupo de oração. Chegando lá, quem estava lá era o mesmo missionário que fazia, né, o programa e que eu já tinha encontrado em outro local, no grupo de oração. E aquelas palavras, né, ia batendo muito forte, né, soando muito forte dentro de mim, né, a unção, né, que tinha nas palavras daquele missionário. E o tempo foi passando, né, eu tive que sair do grupo de oração da paróquia e comecei a participar desse grupo do missionário, né? Então, era todas as quintas-feiras à noite, né, eu ia. Teve uma época que a minha mãe começou a ir também. E comecei a participar desse grupo de oração com esse missionário. Aí, ia ter um encontro, né, com um padre que ia vir, né, para esse grupo de oração que é da comunidade. E eu fui para esse encontro. Era um domingo, né, o dia inteiro. E, assim, eu nunca gostei de andar sozinha. Sempre gostava de andar acompanhada. Mas era tão forte aquele chamado, aquele convite para participar desse momento de oração, desse encontro, que eu disse, eu vou. E eu fui sozinha, né, para esse encontro que ia ter esse padre, que era um padre conhecido. E
participei do encontro todo e vindo aquela movimentação, né, daquelas pessoas servindo, aquela alegria, né, aquele acolhimento, né, você se sentindo em casa, né, aquele consolo, algo diferente que eu nunca tinha sentido, né, enquanto eu estava, né, mesmo no serviço, na igreja, né, na paróquia, sendo animadora de crisma, também participando do grupo de oração, mas ali, quando eu estava junto com aquelas pessoas, especificamente, era como se eu me encontrasse e fosse me sentindo o quê? Completa, né? Mesmo assim, ainda não entendia. E quando eu cheguei nesse determinado encontro, as comunidades sempre gostam de panfletar, né? De dar aí os seus recadinhos aí através dos panfletos. E assim que eu cheguei nesse encontro, já recebi, né, os horários, né, da comunidade, era o grupo de oração, era o atendimento, a escuta, né, aconselhamento, então tinha toda a programação da comunidade. Mas teve um aviso que me chamou a atenção. Era um encontro vocacional. Então, quando eu li aquilo, o encontro vocacional, me chamou a atenção. E eu nunca tinha parado para pensar ou me achar que um dia eu poderia, né, ter uma vocação à vida religiosa. Mas naquele momento que eu li aquele avisozinho, aquele informativo, ficou muito forte isso em mim. E brotou dentro de mim o desejo de fazer. Mas aí eu não tive coragem, né? Você sabe que é difícil, né? Você dá logo o sim, aceitar, compreender, entender. Tinha quantos anos nessa fase? Ficou aquilo dentro de mim, né? A senhora tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 19 anos. Olha, jovem ainda. Jovem. 19 anos, né? E ficou isso guardado no meu coração. Mas ainda tinha os outros comunicados lá naquele folheto, né? Então tinha lá para participar do seminário de vida no Espírito Santo, né? Aí eu disse, eu não sei o que é direito, não, mas eu vou fazer, né? E tudo bem. Então, quando foi na outra semana, né, no outro final de semana, no sábado, eu fui, né, para a comunidade onde ia começar o seminário de vida do Espírito Santo, e quando eu cheguei lá, cadê o povo? Né? Não ia começar o seminário, porque estavam se organizando, porque no outro dia era a festa da misericórdia. A festa dia do carisma. Dia do carisma. Aí você sabe, né? Jovem, foi um balde de água fria. Né? Você foi todo preparado, toda empolgada, quando chega lá não tem nada, né? Mas aí a pessoa que já é consagrada da comunidade explicou o que estava acontecendo e convidou para ir para a festa da misericórdia, que seria no outro dia. E lá eu fui sozinha, novamente, né? Para participar, né, desse momento de grande transbordamento, né, do nosso carisma, que foi a festa da misericórdia, né? Então, a partir daí, né, eu comecei a participar do seminário de vida no Espírito Santo, e o próprio Senhor, durante as semanas do seminário, foi colocando algo diferente dentro de mim. Eu ainda não entendia o que era ainda a comunidade, não entendia, não sabia que tinha consagrado, leigos, né, celibatário, não entendia nada. Mas o desejo que Jesus colocava no meu coração era de entregar a minha vida por inteiro. Também ainda não entendia, né, o que era a vida religiosa, né, o que é esse deixar tudo pelo tudo, né? Mas dentro de mim foi brotando esse desejo. Então, isso durante, né, o seminário. Eu disse, mas eu quero viver essa experiência, mesmo sem entender. Então, passou, né, a fase do seminário, e depois que termina o seminário de vida no Espírito Santo, lá na comunidade, vem a proposta, se você quer realmente fazer parte da comunidade, começar
um processo formativo. Isso para todos, né? Para todos os estados de vida, não só para a vida religiosa, né? Porque na nossa comunidade nós temos os religiosos, né, celibatários, mas também temos os consagrados de aliança, né, que são os leigos consagrados, né, que também vivem conosco essa missão. Os leigos consagrados na nossa comunidade, eles não moram na comunidade. Então, eles têm a vida deles normal, né? Tem a família deles, a casa, o trabalho, mas se dedicam, né, um tempo para nos ajudar nas missões, né? Então, temos esses consagrados também. Temos os consagrados de vida, que são os religiosos, né, celibatários, e temos os consagrados de aliança. Irmã, então, no caso, uma dúvida que me veio aqui agora, no caso, os celibatários são somente irmãos, são somente religiosos, eles não são celibatários leigos, membros de aliança? Não, bacana, entendi. Só religiosos mesmo. Entendi. Né? E para a entrada da comunidade, assim, a primeira vista de todas as pessoas é fazer o seminário. Seminário, né? A porta de entrada para a nossa comunidade é o seminário. Então, fiz o seminário, entrei no grupo, né? Que quando nós entramos no grupo de discipulado, né? Que é a primeira fase de formação, formativa da nossa comunidade. Então, e desde a primeira vez, né? Eu já partilhei, né? Com a minha formadora, que eu tinha esse desejo de fazer um processo vocacional para a comunidade, né? Mesmo sem ainda entender, né, bem o que estava acontecendo. Mas eu queria, quando eu via as irmãs, né, com aquela alegria, né, com aquela juventude, aquela felicidade, né, repleta, né, completa. Eu disse, não, eu quero isso para mim também. Eu ia perguntar exatamente nesse sentido. O que fez a senhora se apaixonar pelo carisma? Né? Porque a gente tem uma decisão que vem de uma necessidade, a gente tenta... Eu me vi muito no que a senhora falava em algumas coisas da história da senhora, e lá a gente vê uma necessidade, né, no passado de querer se entregar mais a Deus. E acaba que se apaixona. E qual foi esse momento que a senhora se apaixonou pelo carisma? Como foi? Que eu falei, não tem como, tem que ser aqui. Então, como eu estava dizendo, né? Então, assim, a minha visão, né, de uma pessoa religiosa era aquela pessoa contemplativa, né, de clausura. Então, na minha concepção, né, a vida religiosa eu só conhecia, né, e não profundamente, né, a vida do claustro, né, da clausura. E aquilo não me chamava, né, a atenção, não me despertava. Achava lindo quando eu via uma freirinha na rua, mas ao mesmo tempo que eu via, que achava lindo, dava um medo daquilo. Eu não quero isso para mim, não. Né? Não quero, não. Mas aí, quando eu comecei, né, a participar da comunidade, que eu via as irmãs naquela alegria, no louvor, dançando, cantando, né, bem assim, na espontaneidade, acolhendo todo mundo, abraçando todo mundo, eu quero isso para mim, né? Então, assim, a primeira coisa que despertou foi realmente, assim, essa alegria, né, das irmãs, né, desse acolhimento. Filhada, eu me chamo... Então, foi o primeiro que me chamou bem a atenção. E não só das irmãs, mas também dos irmãos também. E aí foi tendo, né, o processo formativo, né, essa experiência, né, com o carisma, né, quando você, né, mergulha no carisma. Né? Então, a gente primeiro prova do carisma. Né? Então, primeiro eu fui consolada, primeiro eu provei, né, dessa misericórdia, para então, depois dessa experiência, né, profunda, pessoal, com carisma, aí sim, aí brota
ainda mais profundo o desejo de você querer fazer parte, né, desse carisma, para que outras pessoas possam sentir e possam vivenciar essa mesma experiência. Então, me senti totalmente em casa, totalmente acolhida, totalmente consolada e amada por Deus, né? E aí foi vindo as etapas, né, do processo vocacional. Esse processo de vocação, esse discernimento que foi, porque Deus, né, suscitou já esse desejo, essa vontade. Como foi na hora de aceitar? Como que entrou, né, quais são essas etapas para chegar à vida religiosa? Porque muitas vezes a gente fica assim, é que nem você no início, a gente pensa, cara, como é que será na cabeça, né? Será que eu conseguiria entender como discernir se é para mim ou não viver, entregar-se, né, totalmente à vida, né, religiosa? Então, nesse caso, seria interessante falar como que foi para você, né, nesse momento, até chegar o sim definitivo. Então, primeiramente, a base de tudo é a oração, né? Toda vocação nasce da oração, né? E vai permanecer na oração, né? Mas você vai continuar sendo fiel, né? Buscando fazer a vontade de Deus, né? Através dessa vida de oração, né? Que é essa vida dessa busca, dessa intimidade com aquele que é o nosso amado, né? E foi o que nos chamou, né? Então, foi esse o primeiro passo, né, é a vida, né, de oração, essa busca pela intimidade, essa busca, né, de ouvir, né, o que realmente Deus quer de mim, né? Então foi esse processo oracional, né, o primeiro passo. E assim, o meu processo vocacional foi bem doloroso, né? Então, a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer o processo vocacional, ser acompanhada, porque também é muito importante quando um jovem, né, tem essa dúvida, tem esse questionamento. Ah, qual será a minha vocação? Né, o que será que Deus quer de mim? É preciso pedir ajuda. Então, é importantíssimo nesse processo de discernimento o acompanhamento vocacional. Né? Você ter um diretor, ter um formador que vá lhe acompanhar. Né? O diretor, o formador, ele não vai dizer se você tem ou não vocação. Né? Às vezes a pessoa, quero ter um diretor espiritual, quero ter um formador, porque ele que vai dizer se eu tenho ou não vocação. E não é isso. Né? O formador, o diretor, não vai fazer isso. Né? Ele vai lhe ajudar, né, a você refletir, às vezes a você perceber quando você está passando por um momento de tentação, de provação, né, quando são conflitos, né, interiores, conflitos da sua questão da formação humana também, aí tem também as lutas espirituais. Então, o formador, né, o diretor da alma, ele vai lhe ajudar nesse processo. Mas a resposta, quem vai dar é você, né? Mas é importante, né? A vida de oração, né? Aí a vida, né, compartilhada, né? Essa vida nesse processo vocacional. E pronto, então eu comecei, né? Vida de oração, o acompanhamento vocacional, né? Com a minha formadora. E, claro, né, nisso eu já tinha, assim, a certeza que ali era o meu lugar. Então, não tinha dúvida, será que aqui é o meu lugar? Será que aqui é o meu carisma? Não. Então, eu já tinha certeza que ali era o meu lugar. Então, eu precisava estar na comunidade, eu precisava conhecer, né, a comunidade, né, como é o ritmo, a rotina de vida, como é a missão. Então, precisava estar próxima, precisava estar perto, né? É aquela palavra que Jesus diz, vinde e vede, né? Então, é importante também no seu processo vocacional, para o discernimento da vocação,
né, onde você se sente chamado, ao carisma que você se sente chamado, você também está no meio da comunidade, né? É preciso estar no meio da comunidade, já vivenciando, né, a missão, o transbordamento do carisma. Então, oração, né, o formador, e você está também já no serviço. Então, são 3 pilares que são importantíssimos para o discernimento, né, da sua vocação. Mas, como eu estava dizendo, minha vocação foi entre lágrimas. Então, entre lágrimas. Foi 3 anos de muitas lágrimas e contando com o auxílio de Nossa Senhora, né? Então, a partir do momento que eu decidi, né, a trilhar o processo vocacional, a minha vida virou de cabeça para baixo, né? Então, a minha mãe, ela mudou de uma forma radical. Então, ela não conseguia ouvir falar da comunidade, né? Ela não queria saber da comunidade, não queria que eu fosse para a comunidade, né? E foi um período muito difícil, porque quanto mais eu ingressava na comunidade, quanto mais, né, fortalecendo a minha convicção, mais eu era aprovada, né, através da minha mãe. Então, chegou o ponto, né, dela dizer, se um dia você entrar nessa comunidade, você tem mãe, né, porque eu não aceito, eu não aprovo, né, e se um dia você me encontrar na rua, por gentileza, vá para o outro lado da rua, né, atravesse a rua, né. Então, assim, quando as pessoas da comunidade, às vezes, ligavam para mim, ela desligava o telefone, ou também era muito áspera também com as pessoas da comunidade, então foi um processo de 3 anos muito difícil, né? Porque a primeira fase, que é a fase do aspirantado, quando você entra no processo vocacional, na nossa comunidade dura entre 6 meses a 1 ano no máximo. Mas na minha durou 3 anos. Nossa! Por causa dessa dificuldade, né, que eu tive com a minha mãe. Então, eu tinha certeza que era a vontade de Deus para mim e que era o que eu queria também. Mas, assim, chegou, né, foi passando o tempo que a minha mãe já não falava mais comigo. Então, as autorizações para ir para os encontros, tudo, né, era com meu pai. Então, isso era muito sofrido para mim, porque eu sempre fui muito próxima da minha mãe, né? Então, o meu coração dilacerava, né? Então, era uma dor muito grande. E, às vezes, eu dizia, Senhor, eu não aguento mais. Mas não porque eu não tinha convicção da minha vocação, né, do chamado de Deus, mas porque era um fardo muito pesado. E, nessa época, eu senti muito forte, né, o consolo, né, de Nossa Senhora, né? Às vezes, quando eu já estava sem força de continuar, de perseverar, né, eu sentia, né, a intercessão, né, esse socorro de mãe que vinha. Eu ia perguntar exatamente o que foi Nossa Senhora nesse processo vocacional desses 3 anos para a senhora. Porque você ia falando da mãe da senhora, eu ia me perguntando como Nossa Senhora ajudou a senhora nesse período de discernimento. Foi a minha mãe. No início. Foi a mãe, né? A mãe, né? Foi a mãe que acolheu as minhas lágrimas, né? Foi a mãe que escutou a minha prece, né? E que veio me socorrer, né? Ela veio ao seu consolo, né? Ali dando consolo, carisma. Né? Era impressionante. Quando eu não tinha mais força, era renovada as forças através, né, de Nossa Senhora. E aí passou esses 3 anos. E na comunidade, sempre quando você passa pelo processo do aspirantado, então a comunidade, né, coloca para você a proposta, se você já quer realmente vir morar na comunidade, né, fazer experiência internamente, porque o processo de aspirantado é externo. E sempre, né, é o fundador, né, que ele faz a indicação e se você aceita ou não.
Então, eu esperava por esse momento, né, que o fundador chegasse e disse, Juliana, você já está liberada para entrar. Né? E acontecia com todo mundo. Mas parece que o meu processo foi diferente de todo mundo. Então, ia ter um congresso em Pernambuco, né, e porque a nossa comunidade, a sede é em João Pessoa, na Paraíba. Ia ter um congresso em Pernambuco, que é o estado vizinho, das novas comunidades. Era um final de semana. E nessa época, eu estava sendo muito já pressionada para ir trabalhar, né? Aquelas coisas todas, a pressão dos estudos e tudo. E eu entrei em acordo com meu pai, eu disse, papai, deixa eu ir para esse encontro. Na segunda-feira eu vou resolver essa questão desse trabalho. Ele disse, não, vá, tudo bem. E isso eu tinha que ir para a comunidade na sexta-feira, porque a gente ia viajar no final de semana para esse congresso. Então, assim, eu não sei o que foi que aconteceu, né? Mas a minha mãe, ela trancou todas as portas para que eu não pudesse sair. Né? Pegou a minha bolsa, né? E, assim, ela transformou, era outra pessoa. E ela foi para cima, assim, do meu pai. Ela não veio para cima de mim, para me bater nada, mas ela se revoltou naquele momento. E naquele momento que estava acontecendo toda essa situação lá em casa, vinha muito o testemunho de Santa Clara, né? Que Santa Clara teve que fugir de casa, né? Pular e sair de casa às escondidas. E vinha muito forte o testemunho de Santa Clara. E, ao mesmo tempo, Jesus colocava no meu coração que aquela era a hora, aquele era o dia. Que se eu não saísse de casa naquele dia, eu não ia mais nunca. Aí meu Deus. Aí passava assim, era a certeza da voz de Jesus no meu coração, mas ao mesmo tempo vinha o meu humano. Mas o meu fundador não falou que era para isso. Se eu chegar lá, ele vai me mandar de volta para casa. E como é que vai ser? Minha mãe dessa forma. Né? Mas a voz do Senhor dentro de mim era muito forte. Juliana, ou você vai hoje, ou você não vai mais nunca. E minha mãe trancada dentro do quarto, as portas todas trancadas, eu disse, né, mãinha, que lá nordestina, né? Mãinha, painho, hoje eu estou saindo de casa para ir morar na comunidade. Né? Amo vocês. Aonde quer que eu vá, eu levarei vocês no meu coração. Mas hoje eu estou indo para fazer a vontade do meu amado. E nesse contexto que estava tudo fechado, eu tinha encontrado uma chave do portão que daria para um terreno baldio, e eu estava decidida a pular o muro, né, para ir para a comunidade. Mas aí, graças a Deus, não precisou. Né? Minha mãe jogou a chave do portão da frente e eu consegui sair. Então, eu saí de casa com essa certeza da voz do Senhor, que aquele era o dia, aquela era a hora, né? E com a bênção do meu pai, mas eu não saí com a bênção da minha mãe. E fui embora, né? E durante o caminho rezando, Senhor, e agora? Quando eu chegar na comunidade, o meu fundador vai mandar voltar para casa, porque até então eu fui sem autorização, né, da comunidade. Aí eu fui. Então, chegando lá, minha formadora falou, né, o que aconteceu para ele, e ele falou para ela que só me observasse. Como é que eu iria me comportar? Então, assim, eu saí de casa, era dia 11 de agosto, né, dia de Santa Clara. Então, por isso, o testemunho, né, a intercessão de Santa Clara, né, é tão forte também para mim no meu processo vocacional. Então, eu saí, né, há 16 anos, né, de casa,
Até hoje, meu fundador nem disse que era para ficar, que não era para ficar, só sei que há 16 anos já estou morando na comunidade, né? E assim como Santa Clara, teve todo o processo da família. Então, eu tive uns tios, né, que foram me buscar na comunidade, né? Então, para voltar, para tentar me convencer, né, a voltar para a comunidade. Porque, na realidade, eu não enfrentei apenas a minha mãe. Quando eu digo enfrentar a minha mãe, não é que eu brigava com ela, né? Para ficar bem claro, né? Eu só silenciava e rezava, né? Mas, assim, o restante da família, tios, tias, não compreendiam e não entendiam, né, esse chamado. E foi assim, né? Assim que eu entrei na comunidade, né? Estou hoje, né? E quero permanecer, né, para o resto da minha vida, né? Amém. Vivendo esse consolo, né? Vivendo essa misericórdia, né? Porque assim como diz, né, a nossa palavra, né, fundante, né, do nosso carisma, né, que é 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 3, né, e 4, né, com o mesmo consolo, né, fomos consolados por Deus, possamos consolar, né, os que estão vivendo, né, as maiores angústias e tribulações, né? Então, da forma que eu fui consolada, da forma que eu provei, né, essa misericórdia de Deus, eu quero também consolar e levar essa misericórdia, né, aos meus irmãos e às minhas irmãs, né? E não me arrependo, né? Passaria tudo novamente, derramaria cada lágrima novamente, né, para viver Aproveitando, esse. não, aproveitando a deixa, você poderia já contar um pouquinho da história da comunidade. Isso que eu ia Falar falar um pouco exatamente isso. agora sobre quem é a comunidade, né? E já falou um pouco do carisma, mas um pouquinho da história. Quando ela foi fundada, quem é o seu fundador? Um pouquinho, né, dessa paixão que já arde só da gente ouvir a sua história. Então a comunidade Consolação Misericordiosa, ela tem 30 anos, né, de fundação. O nosso pai fundador é o padre Sandro dos Santos. Na época que foi fundada a comunidade, ele era leigo, né, não era sacerdote ainda. E o nosso fundador, ele começou a caminhada dele muito jovem. Então, desde 14 anos, ele já estava na igreja, né, em grupos de oração, em grupos de jovens. E nesse processo da caminhada dele, né, no grupo de jovens, ele sentiu, né, eles tinham uma devoção muito grande à Rainha da Paz, né, esse grupo jovem. Então, eles viviam, né, meditavam, refletiam sobre as revelações, né, da Rainha da Paz. E num determinado momento de oração, Nossa Senhora colocava, né, no coração. No entanto, ele não era, o fundador não tinha se formado a comunidade, era só um grupo de jovens, mas que ele era à frente do grupo, e que aqueles jovens que fizessem parte daquele grupo vivessem por 3 anos, né, um período de castidade, de celibato, né, que depois desses 3 anos, aqueles que perseverassem, né, iria ser revelado algo a mais, né, para eles. Então, daquele grupo, foi, né, passando aí o tempo, uns desistiram, voltaram atrás, né, e uns foram perseverando até o fim. Então, desse grupo de jovens, né, desse momento, então foi surgindo outra inspiração, né, para aqueles que perseveraram, né, esse desejo de viver essa vida em comum, né, em comunidade, né, de realmente se dedicar, né, à evangelização, né, a servir o outro, né. Nessa época também eles já tinham um trabalho social com crianças carentes, então essa dedicação maior. Então foi quando
o fundador, junto com outros rapazes, né, resolveram sair de casa para viver essa vida em comum. Então, assim, quando começa a questão de uma comunidade, né, de um carisma que vai sendo inspirado, o fundador ele não tem de imediato o conhecimento total, né, do carisma. Então, o próprio Deus vai revelando o carisma aos poucos, vai orientando. Então, até mesmo quando começou a comunidade não chamava Consolação Misericordiosa, mas se chamava, né, até a partir do grupo de oração Rainha da Paz, né, devido a essa experiência, né, com essas revelações da Rainha da Paz. Mas, ao mesmo tempo, né, o próprio Jesus, né, vai trilhando, assim, e colocando, acho que, as pedrinhas para que você possa ir juntando o quebra-cabeça do que é o carisma, realmente qual é o carisma que você é chamado. Então, desde do grupo, da comunidade, como se chamava ainda Rainha da Paz, foi sentindo muito forte a questão da devoção à misericórdia, né? A devoção à misericórdia. Então, foi quando fundou na nossa comunidade o Movimento da Misericórdia, que é onde, eu não sei se vocês estão vendo aqui atrás, tem uma capelinha, eu não sei, para cá, uma capelinha de Jesus Misericordioso, e essa capelinha, ela visita as famílias, né, e então a gente divulga, né, vivencia a devoção da misericórdia nas famílias. Então, cada capelinha dessa está conectada a 30 famílias, então, cada dia a capelinha está na casa de uma pessoa. É parecido com o movimento da Mãe Rainha, né? Então, a gente já tinha, né, essa questão da devoção à misericórdia. Então, foi quando, em oração, né, nessa intimidade, que aí o Senhor foi revelando realmente qual era o carisma da comunidade, e foi quando também veio realmente, definitivamente, né, a palavra, né, da nossa fundação, que é 2 de Coríntios, né, capítulo 1, versículo 3, né, e 4. Né? Então, foi aí quando teve todo o processo de mudança, né, do nome da comunidade, que também foi entendendo realmente qual era o nosso carisma. Né? Então, temos como fundador Padre Sandro dos Santos, como cofundador o irmão Jefferson, né, que brevemente vai ser também mais um sacerdote, né, na nossa comunidade, já está aí na reta final, e temos aí. Então, primeiro surgiu o ramo masculino, né, da nossa comunidade. Então, acho que depois de alguns anos, né, eu acredito que acho que mais de 5 anos, né, que já tinha essa vivência, né, comunitária do ramo masculino, foi suscitada, né, a primeira mulher, né, a cientista, chamada também a viver essa vida de comunidade, né, que foi a irmã Ana Cristina, né, que é a primeira mulher, né, que abraçou também esse carisma nessa entrega de forma radical. E a partir dela foi vindo também, né, as outras filhas do carisma. Né? Então, temos tanto o ramo masculino como o ramo feminino, né, religioso. E a gente vai transbordando, né, o nosso carisma, vivendo a espiritualidade da misericórdia. Né? Então, devoção ao texto da misericórdia, a imagem de Jesus misericordioso, e vamos transbordando o nosso carisma através dos meios de comunicação. Lá em João Pessoa, a nossa comunidade, né, temos 2 rádios que evangelizamos 24 horas. O nosso fundador também apresenta programa de TV, né? E também temos o nosso canal do YouTube, que, né, com a questão da pandemia, né, ficou muito forte a evangelização, né, através também do YouTube. Então, e dessa forma a gente vai evangelizando de criança a idosos.
Fantástico, fantástico. Que legal, que bom conhecê-los, estar próximo agora, né? Fazer um só coração aqui junto com vocês. E agora eu queria retomar, né, na sua história agora atual, né? Agora chegamos nesse ponto, depois de passar tanta dificuldade, como foi esses últimos 2 anos, e esse boom da internet, de tanta exposição, né, de informação, de pessoas com medo, e a gente está distante, né, das pessoas fisicamente. Como é que é para você agora? Porque você já é casada com Cristo, né, já está aí internamente da comunidade como meio que fora, né, como eu posso falar assim, a vocação já dá essa Já está intimidade. firmada, já está enraizada. Isso. E, e com certeza, quanto mais próximos de Cristo, eu creio que mais próximos nós queremos estar do outro, porque nós queremos derramar cada vez mais Cristo no outro. E aí essa separação deve ter dado um nó na cabeça. Queria saber como é que foi essa experiência sua, né, dentro da comunidade e pessoal também. Como é que foi superar todos esses momentos que nós passamos aí nesses 2 últimos anos? Como é que foi para você? Como é que... E a vocação, não vou nem mais entrar nesse assunto. Agora, o interessante mesmo é os desafios. O que foi mais difícil e o que de lição que foi deixada agora para a gente continuar com essa alegria, com essa certeza que nós vemos no seu olhar. Então, assim, esses 2 últimos anos de pandemia, realmente, assim, foi uma experiência muito profunda. E, realmente, essa certeza e essa convicção que eu quero realmente viver para Jesus e me doar por inteira. Quando começou antes de estourar a pandemia, eu fui transferida para uma missão que é uma casa de idosos, né? Um lar de idosos que nós tomamos conta, lá em João Pessoa. E lá foi o primeiro local que teve os casos de Covid em relação a casas de idosos. Então, era aquele pânico, né, em relação aos funcionários, né, aos idosos, ninguém sabia, né, o que ia acontecer, como ia acontecer. Mas eu tinha uma certeza, né, e eu partilhei com minha formadora. Não importa o que acontecer, eu quero ficar lá. Né, porque era incerteza, ninguém sabia se ia sair vivo ou não, naquele momento. E eu disse, não, eu quero ficar. Né, então, foi todo uma luta, foi muito difícil, né, perdemos alguns idosos, a gente não conseguia nem viver o luto, já tinha outro que estava já agonizando. Então, foi um momento muito difícil, né, para a nossa comunidade, mas não me senti só em nenhum momento, porque nós ficamos isoladas lá, né, eu e as outras irmãs que estávamos, ficamos isoladas dentro, então a gente ficava 24 horas lá no abrigo. E não tinha contato com ninguém, mas, ao mesmo tempo, estávamos unidas a toda a comunidade. Então, a gente não tinha tempo nem de rezar, porque tinha que cuidar dos idosos. Mas, em compensação, tinha uma comunidade inteira nos sustentando através de oração. Né? Um fundador rezando, né? Quantas madrugadas rezando, né? Intercedendo, né? Ligando, dando aquela força, aquela coragem. E um testemunho muito bonito do nosso fundador, quando ele se ordenou, ele é muito devoto do Padre Pio, que inclusive é um dos nossos baluartes. Então, quando ele se ordenou, ele ganhou do nosso arcebispo uma relíquia de 1º grau do Padre Pio, né? E olha só, de 1º grau, né? Que é o pedaço de tecido que teve contato
né, com a chaga, né? E ele, assim, apegado, né? Você ganhar um presente desse, você quer de volta. Mas no tempo da pandemia, que a gente estava passando por esse momento difícil, ele sentia no coração a inspiração que a relíquia deveria estar lá no abrigo de idosos, conosco, né? E a promessa, né, que se tinha é que a partir daquele momento, né, que a relíquia estaria ali, nenhum idoso mais iria morrer de Covid. E até hoje foi o que aconteceu, né? Então, os idosos morrem de outras coisas, né? No natural. Mas não morreu mais. Quando a relíquia chegou, né, que foi no auge também, né, da pandemia, a gente não perdeu mais nenhum idoso por causa do Amém. Covid. E até hoje, a relíquia do Padre Pio está lá conosco, no nosso abrigo, né? Então, assim, não me senti só, porque eu estava com todos os meus irmãos e irmãs nesse momento, lutando, batalhando conosco, né? E a presença de Deus. Então, naquele momento, eu não tive medo, né, de ser contaminada, né, de morrer. Não, eu queria fazer a vontade do meu amado. Nossa, lindo Então, demais. para mim, foi muito forte, né, esses 2 anos que eu passei lá, né, que eu pude dar o meu máximo. Talvez não fosse o melhor para os outros, mas foi o meu máximo, o meu melhor que eu pude dar para o Senhor, né, através da doação para cada um daqueles idosos, né. Então, não tinha medo, ia para os hospitais, né, vestia todo aquele equipamento de proteção, tudo, estava lá, né, cuidando deles, né, chorando também, né, com eles. Na realidade, a gente não podia nem muito chorar, porque a gente tinha que ser aquele suporte, né, para eles, né, e para os outros, para os funcionários que estavam também. Mas, assim, foi a graça de Deus, né? Foi um tempo de misericórdia, né? Foi um tempo que a mão do Senhor estava sobre nós, né? Que Então, foi uma vitória. experiência assim, muito profunda, que eu louvo e agradeço a Deus por ter passado. E passaria de novo, se for vontade de Deus, né? E, Então, não tive medo, não e quis desistir. agora? Ah, e agora? Você está em Brasília. Você está aqui Isso. conosco. Como é que Da- chegou? Como é que chegou esse vim de lá para cá? O que que houve? a necessidade, né? Nós somos missionários, então a necessidade da missão, né? Então vai chegando os discernimentos, né? Através do nosso fundador, da nossa fundadora. Então vai tendo essas mudanças, né? Então hoje eu estou aqui, amanhã eu já não estou mais, mas atualmente estou aqui no Recanto das Emas, né? Na paróquia São Gabriel Arcanjo, né? Com o Padre Anderson. Né? Então, aqui a nossa missão é uma missão mais a nível pastoral, né? É diferente lá da nossa missão lá de João Pessoa, mas aqui nós temos também já o grupo de oração, temos os consagrados já da nossa comunidade aqui também, que são vinculados, né, ao carisma da comunidade, e aqui também a gente tem todo esse trabalho com o movimento já da misericórdia também, né? Essa divulgação da misericórdia nas famílias. Então, temos Festa da Misericórdia já aqui, já temos Retiro de Carnaval também, né? E assim a gente vai transbordando, né, o nosso carisma. Eu só sei que servir ao Senhor é bom demais, né? E principalmente, né, casar, né, com Jesus, ser esposa de Jesus é melhor ainda. Amém. Que E maravilha. aqui em Brasília você faz o acompanhamento do pessoal para fazer esse caminho de discipulado? Sim, também. Nós temos, tanto eu como tem outra irmã também que faz esse acompanhamento, né, Legal. pessoal, né, em grupo, né, formando para o nosso carisma. E Né? qual é os desafios hoje para estar fazendo esse acompanhamento? Como é que é ser uma religiosa nesse mundo de hoje, assim, né, ainda com a pandemia ainda às portas, mas agora retomando um pouquinho mais a normalidade?
Quais são os desafios que nós encontramos, né, tanto para os religiosos como para nós também, leigos, que precisamos, né, estar no mundo, mas não ser do mundo? A gente vai vendo que cada vez mais, né, a questão dos valores, né, estão se perdendo ou ficando distorcidos, né? Então, principalmente nós que acolhemos desde criança, né? Então, quando a gente acolhe, também faz parte da catequese. Então, quando a gente acolhe, né, uma criança na catequese, a gente já vai vendo que os valores são distorcidos, né, que já não consegue ter mais aquele conceito de família, né, aquele que vem o conceito realmente dos planos de Deus, do que é família, né? Então, as pessoas não conhecem Jesus, elas escutam apenas falar que existe um Jesus, mas as pessoas não conhecem, né? Nessa profundidade ou nessa intimidade Jesus. E a gente vai vendo o desafio com a questão dos meios de comunicação, né? Porque a gente sabe, por exemplo, nós estamos agora, uma bênção de Deus, né? Mas a gente sabe que tem outros meios que são utilizados para afastar cada vez mais, né, as pessoas, né, desse amor de Deus, né, para confundir, para iludir, né? Então a gente vai vendo isso, né? Então é uma luta, né, muito grande. E nós, como evangelizadores, como servos do Senhor, como chamados, né, a ser esses anunciadores, né, do reino de Deus, a gente precisa estar preparados, né? Precisamos se preparar, né? E são duas perninhas que nós precisamos ter. Nós precisamos ter o conhecimento, né? Conhecer a nossa igreja, né? Conhecer a nossa doutrina, né? Então, conhecer, né? Porque também a gente só ama aquilo que nós conhecemos. Então, é importante para que a gente possa lidar ou lutar contra, né, essa maré que vem ao contrário, a gente precisa estar preparado. Então, primeiro, esse conhecimento. Mas não basta só o conhecimento. A gente precisa também da oração, da espiritualidade, né, dessa vivência íntima, de realmente conhecer Jesus, né, viver essa intimidade, viver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina, né? Porque às vezes a gente também faz com uma fantasia do que seja uma vida religiosa. Então a gente vai viver a santidade, a gente vai viver uma pureza, a gente vai viver os conselhos evangélicos no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então a gente vai ser santos no nosso dia a dia, né? Então é santo vivendo na comunidade, né? Tem até um livro, né? Comunidade, lugar de festa e perdão. Então, na comunidade, a gente vai viver, né, essa festa, né? Vai viver momentos de alegria, mas vai viver momentos de tristeza, vai viver momentos que eu preciso exercer o perdão, que eu vou precisar viver o meu carisma dentro da minha comunidade. Porque, às vezes, falar do carisma é fácil. Agora, viver o carisma, né? Aí é diferente. Então, às vezes, eu vou ter que viver o meu carisma, o consolar aquele meu irmão que está lá no meu dia a dia, né? Ser misericordiosa com ele no meu dia a dia, né? Então, a partir da comunidade. Então, nessa realidade humana que a gente vai transformando, né? Com a graça de Deus, nesse conhecimento, nessa experiência, né? Com Jesus, que a gente vai transformando no sobrenatural, né? Então, mas é isso. Bacana, irmã. Eu queria fazer uma pergunta que comentou comigo. Opa! Oh. Ixi, travou. Travou? Parece Vamos que lá, Cássio. Peraí, vamos ver se ele volta. Vamos ver. Vamos rezar aí, intercedendo, que os santos anjos intercedam por esse momento. Né? Eita, bem na hora que eu ia perguntar. Travou mesmo. Eu acho, deixa eu ver aqui se ele tinha me falado. Ah, tá, ele tinha me perguntado aqui, é aonde que tem casa de missão da comunidade? Sim, então temos, lá na Paraíba nós temos em João Pessoa, que é a nossa sede,
Temos em Mamanguape, que é uma cidade do interior da Paraíba. Temos aqui no Recanto das Emas. Temos em São Paulo, na Diocese de Santo Amaro. E temos também agora nossa missão lá na África, na ilha de São Tomé e Príncipe. Nossa, que legal. Vamos fazer 1 ano de missão. A nossa primeira casa internacional. Então, foi uma alegria muito grande, né, a gente receber esse convite, né, para abrir a nossa casa de missão lá. E as nossas irmãzinhas, no desafio não é fácil, né, então você se adaptar a uma cultura. Você tem uma noção de quantos são da comunidade? Quantos número de... Não tenho. Não tenho mais. Tem os consagrados de serviço, de aliança, né? Que a primeira consagração é de serviço, então eu não tenho o discipulado, então eu não tenho mais noção. É só uma curiosidade, não é? E quantos temos, mas não. Caramba, que bacana. O nosso papo muito bom, já passamos mais de 1h10 aqui conversando. Eu queria fechar, acho que o Cássio não conseguiu voltar, então eu já vou fechando. O nome desse podcast chama Gotas de Fidelidade. Cada um de nós contribuímos no oceano que é o Senhor com a nossa gota fiel. Eu queria saber qual é a gota que você dedica a Deus todos os dias. Qual é a sua gota de fidelidade para complementar esse oceano que é Deus? A minha oração e a minha entrega, né? Então, se entregar cada dia, né? Quando acordo, Senhor, o que tu queres de mim? Eis-me aqui, para fazer a tua vontade, né? Então, hoje na minha oração pessoal, eu refletia, né? Eu pensando, né? O tempo vai passando e passa muito rápido. Então, já 19 anos que eu estou na comunidade, eu disse, meu Deus, na palavra diz que 70 anos é o máximo, né? Então, quantos anos eu tenho, né, ainda de missão? Então, eu quero, a partir de hoje, Senhor, me doar o meu 100% para Ti, né? Então, não importa no que seja, porque às vezes a gente acha que temos que doar o nosso 100% nas grandes coisas, naquilo que todo mundo está vendo. E não, né? Então, a gente precisa doar o nosso 100%, né? Fazer o nosso máximo, dar o nosso máximo naquilo que o Senhor nos pede. Então, se hoje Ele me pede para eu estar com um microfone pregando ou cantando, eis-me aqui, Senhor. Vou dar o meu melhor para Ti, por amor a Ti. Mas se Ele me pede para apenas lavar um pano de chão, lavar as roupas de casa, eis-me aqui, Senhor. Quero dar o meu 100% a Ti, por amor a Ti, né? Então, é isso, né? É a vida de oração, porque sem oração, nenhuma alma se sustenta, né? A nossa oração é esse canal, né, dessa intimidade, né, com o Senhor. Então, é impossível um consagrado, é impossível alguém que é chamado para estar a serviço do Senhor, se não tiver vida de oração. É preciso, a cada dia, ter essa experiência com Ele. E dar o nosso 100%, aonde Ele quer, aonde Ele nos pede, né? Então, eu acho que essa é a minha gotinha de misericórdia, né? E eu sou muito, muito agradecida a Deus, né? Pela minha vocação, né? Por Ele ter me escolhido sem merecer, né? Então, assim, é porque o meu testemunho é muito grande, né? Depois, assim, tem a segunda parte, né? O porquê. Com certeza. A minha mãe ficou, né? Foi tão difícil para ela. Então, tem uma história aí por trás, né? Que é tudo também da misericórdia. Eu digo que minha vida, a minha vocação é fruto da misericórdia de Deus, né? Então, não poderia estar em outro carisma se não fosse esse, né? Eu já vou deixar o recado aqui. Patrícia que cuida de toda a nossa agenda.
segunda parte tem que... Tem que ter segunda parte, não tem como, não tem que ter sim. E o meu desejo é esse, né? Que ser canal da graça de Deus, né? Para que assim como eu conheci essa misericórdia que eu provo a cada dia, que outras pessoas também possam provar dessa misericórdia, né? Então, eu quero ser esse sacrifício, assim como Santa Faustina, a nossa baluarte, né? Bem dizer que ela quer ser esse sacrifício vivo, né? Por amor a Deus, né? Por amor às almas. Então, eis-me aqui, Senhor. Eu lembrei de algo aqui que eu até anotei para não esquecer. A gente vai ter ralé o fim de semana que vem e a irmã, eu não sei se a irmã vai estar lá, mas a comunidade vai estar lá, né, irmã? Vou estar lá, com certeza. Ai, pronto. Não. A gente se encontra. Pensa numa irmã animada, sou eu. Tem ralé aí. Alegria de ser consagrados, né? Alegria de ser consagrada. Então, os filhos de Deus são alegres, né? Então, Madre Teresa que diz, né, que nenhuma pessoa pode sair da nossa presença, pelo menos com um sorriso. Né? Então, a gente evangeliza, a gente acolhe, né, o outro, não apenas com palavras, mas com o nosso sorriso, com o nosso abraço, Sim, né? sim, Então, a gente exatamente. vai acolhendo o outro. E, com certeza, né, eu vou estar, né, junto também, lá no Raléu, com o nosso estande. Procura lá a Consolação, e você que está nos acompanhando, né? Procura lá o estande da Consolação. Quero conhecer você, né? Quero dar esse abraço consolador, né? Agora a gente já pode, né? Para quem está assistindo... A gente já pode dar um abraço, assim, consolador, né? E você também que está nos acompanhando pode conhecer um pouco mais da nossa comunidade, da nossa missão, através das redes sociais. Só procurar Consolação Misericordiosa que você vai nos encontrar. Beleza? Perfeito. Aí, só para registrar, quem estiver ouvindo o podcast, aqui em Brasília tem Raléu, dia 17 de setembro, é o dia inteiro. Começa a partir das 9 horas e vai até as 9 da noite. Então, você pode participar, já é uma divulgação aí para você também estar junto conosco, conhecer a comunidade, a Consolação Misericordiosa, conhecer a Fidelidade da Cruz e as outras que ainda vão vir junto conosco aqui nas próximas segundas-feiras do mês de setembro. Então, todos somos convidados a estar juntos aqui. Isso. Vamos chegando ao finalzinho do nosso podcast com muita alegria, Nossa, foi fantástico, foi muito bom essa sua presença aqui, irmã. Muito bom. E com grande alegria nós queremos, com certeza, esse retorno dessa história para a gente conhecer um pouquinho mais, né, desses desafios, porque isso nos inspira, nos dá a certeza que Deus sempre nos ampara em qualquer situação que nós estivermos, né? Tem muitas vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente como se nada mais tivesse jeito, e quando nós ouvimos que um outro irmão nosso, próximo, passou por dificuldades muito maiores, inclusive, e Deus estava ali, a gente tem a plena certeza que Deus também está do nosso lado, acompanhando os nossos passos e nos carregando quando é necessário. Isso. Ele sempre esteve, sempre estará, né, conosco. Amém. Cada um de nós temos um lugarzinho na igreja, né? Então, o pico da nossa igreja, né? Louvado seja Deus por cada carisma, né? Então, assim, às vezes, é concorrência de carisma, não é. Não é, porque o carisma, né, completa o outro, né, é dom de Deus, é graça de Deus, né? Então, cada carisma que é suscitado é Deus, né, acolhendo e escutando a necessidade do seu povo. Então, ele suscita, né, um carisma. Então, uma comunidade, um carisma completa o outro, né? Sim. E cada um é chamado para estar num lugar. Então, é muita graça, muita bênção de Deus, né? Então, louvado seja Deus por cada carisma, por cada comunidade, por aqueles também que são chamados a viver a sua missão numa pastoral, né? Inserido na sua paróquia. Então, a beleza, né, da nossa igreja, né? Então, louvado seja Deus.
Amém. Por todos, Deus todos os dons, todas as missões. E para a gente finalizar, a gente faz uma oração da Escola de Fidelidade. Aí cada um de nós começa pela primeira frase e a gente continua. Pode começar, irmã. Posso começar? Pode. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo, sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe Nossa, e diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da Sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai rogai por por nós. Nós, São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Apóstolo Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade, por todos os carismas e comunidades que estão pelo mundo inteiro. Amém. Amém. E olha só, tem muita gente aqui, deixa eu só dar uma citada aqui, quem estava aqui conosco, a Edna, mandou um abraço, Claudineide, Maria Júlia, Roniel, a Cárita, Irmã Maria do Céu, está aqui, Minha formadora, irmão Jefferson, também um o grande cofundador da comunidade. olha, que bacana! Seja bem-vindo! A Patrícia já vai pegar no seu pé aí no WhatsApp. E a Ana Maria também, ó, dando um parabéns pelo seu sim. Então, muita gente aqui participando, graças a Deus. Um grande abraço a todo mundo. Lembrando que a comunidade tem aqui o podcast, toda segunda-feira. YouTube, de estar sempre conosco às 8. Tem informação, não é isso, Cássio? Sim, segunda-feira é dia de podcast. E se a pessoa não veio aqui e não curtiu esse vídeo, eu não estou nem acreditando. Porque eu vi um pico aqui. Se não tem a mesma quantidade de curtido, a mesma quantidade de pessoas, não tem como. Fora terça-feira, dia de formação para as famílias. O Rafael, essa semana, os membros do Jardim das Famílias, pegando as cartas sobre as famílias e falando, dando formação sobre elas, né? E se a pessoa é de outro estado, quer participar, é só chamar na comunidade, que vai se abrir um link ali para que a pessoa possa participar e enviar o link para ela. Nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias, o Padre Wesley vem dando formação sobre catequese. Dia de quinta-feira, grupo de oração, atendimento de oração. Então, ali a comunidade vê essa necessidade de fazer acompanhamento, né? Acompanhamento espiritual, se a pessoa tem essa necessidade. Lá nós estamos esperando por você. Se precisar uma necessidade, poxa, eu não sou de Brasília, quero acompanhamento, entre em contato, a gente agenda, né? A gente quer alcançar você também. E nas sextas-feiras, a adoração na nossa casa, que para o fiel da cruz é o momento ápice ali, né? A Santa Missa já é o momento ápice. E a adoração, o Senhor vem falar muito ali, né? Nos consola muito na adoração na sexta-feira. E os eventos à noite são todos às 8h30. Além da Santa Missa que tem na nossa casa de missão aqui em Brasília. Né? De terça a sexta-feira, 12h15. No domingo, às 11h30 da manhã. Então, esperamos vocês. Eu queria até falar, irmã, fala um pouquinho da agenda de vocês aqui de Brasília, pra gente, o pessoal que quiser conhecer, como é que funciona. Pronto, toda sexta-feira nós temos a reza das Mil Misericórdias, né, aqui na nossa paróquia, na Matriz São Gabriel. Iniciamos às 15h. Temos também toda a primeira quinta-feira do mês.
nós temos a adoração, a missa, né, voltada à misericórdia, com a adoração à hora santa também, a misericórdia, e nós vamos promovendo, assim, os encontros, né, os retiros, e sempre a gente vai divulgando na questão das redes sociais. Mas basta você procurar, né, a Consolação Misericórdia no nosso Instagram, né, a questão do Brasília, né, entre em contato conosco, que aí você marca para vir nos conhecer, né, e participar da nossa missão aqui também conosco, né? Então, nos procura, né, vai ser uma alegria muito grande poder acolher, né? E fazemos também todo esse momento de escuta, né, de aconselhamento, de acompanhamento também. Só agendar conosco. Bacana. Amém. Grande abraço, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Um abraço. Nós que agradecemos. Opa, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão. Muito bom.